noite. Você está aqui junto comigo, doutora Ana Flávia Drummond, para a gente conversar um pouquinho sobre cuidado paliativo. Hoje, a nossa conversa é sobre morfina na perspectiva do cuidador. Então, você é cuidador de alguém que está em cuidado paliativo e chegou a grande notícia para você. Vamos ligar a morfina. E agora? Como é que vai funcionar esse negócio aí? Vamos conversar um pouquinho? Ei, pessoal que chegou agora, sejam muito bem-vindos. Já deixa a curtida aí, já segue a gente no nosso canal e vamos lá, vamos seguir aqui porque a gente tem um assunto importante para poder conversar. Bom, muita gente associa morte, o início de morfina, como se fosse uma desistência, como se fosse assim, aquilo ali chegou no final. É a hora que a coisa vai acontecer. Mas, na verdade, morfina é uma medicação que devolve conforto, melhora a respiração, dignidade e dá até um senso de presença para o paciente. O que o cuidador sente nessa hora? Na hora que fala assim, a gente vai ligar a morfina nele. Bom, a primeira coisa que aparece, né, para o cuidador, a primeira mensagem que vem na cabeça dele não é uma mensagem assim, não, que bom, vamos ligar ali o remédio que vai trazer conforto. Na verdade, a primeira coisa que ele sente e que ele vai pensar e vai imaginar é o seguinte: então realmente a hora da terminalidade chegou? É agora mesmo? Isso daí é um assunto muito delicado, gente. A gente precisa conversar assim muito devagar a respeito disso e com muito cuidado, porque quando a gente começa morfina, não significa que necessariamente a gente está entrando num processo de terminalidade. O significado de começar essa medicação é a gente tentar trazer para esse paciente um conforto de dor ou um conforto de respiração, entendeu? Às vezes essa medicação ela vai começar bem espaçada, então quando a gente percebe, por exemplo, que uma dor tá com um controle muito difícil, a gente começa a morfina seriada, então ela é feita ali de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, depende muito do que a pessoa tá precisando, né? Do que o seu familiar, do seu parente tá precisando ali. Às vezes, fazer de 6 em 6 horas já não tá dando um controle um controle de dor ali muito bom. A gente vai diminuir esse tempo, 4 em 4, 2 em 2, aumenta a dose um pouquinho. Às vezes a gente começa essa morfina num aparelho que a gente chama de BIC, bomba de infusão. Faz uma solução, mistura morfina junto com um soro fisiológico ali e a gente coloca para poder correr numa velocidade contínua. Quando a gente faz isso, geralmente é quando a gente percebe que o paciente não está com uma respiração muito legal. E aí, fazendo esse tipo de coisa, começando essa morfina na BIC, a expectativa da gente é que ele melhore um pouco essa sensação de mal-estar, que ele respire um pouco melhor. Agora, o que é que passa aí na cabeça? Porque na hora que a gente dá um conforto de dor, dá um conforto de respiração, esse paciente dorme. E aí o cuidador começa a entrar numa roda muito maluca. E ele começa assim, pronto, fez o remédio, o paciente agora dormiu, o meu familiar agora dormiu. Como é que eu vou fazer? Fui eu que fiz isso? Eu é que aceitei que isso daqui tivesse começado? Fui eu que permiti? Gente, uma coisa que a gente tem que deixar assim muito clara na nossa cabeça durante todo o momento é que não existe uma permissão, você não tem uma responsabilidade, eu que permiti que fizesse isso. Tira essa culpa de cima de você. Imagina só uma pessoa que tá ali com a respiração difícil, ela tá sem dormir há 3 dias, tem 3 noites já que aquilo ali tá acontecendo. E aí na hora que você coloca um remédio que dá um alívio, esse corpo tá tão cansado que ele vai descansar. Ele vai dormir, literalmente dormir mesmo, conseguir relaxar e dormir. Então é nesse sentido que a gente tem que enxergar a morfina, é alguma coisa que tá ajudando.
certo. Culpa é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo e que a gente tem que estar muito confortável na relação com a equipe toda que está cuidando, porque quando o nosso paciente entra em cuidados paliativos, quando o nosso familiar entra em cuidados paliativos, o que a gente tem que buscar ali é o que seja melhor para ele, entendeu? Nesse meio vai aparecer muita culpa, porque tem muita coisa difícil ali a ser discutida, a ser falada. A gente já teve aí, nem tem tanto tempo, uma experiência com uma paciente nossa que ela não aceitou que a morfina fosse ligada. Nossa, mas foi uma resistência muito grande. E aí, coitada, não foi nem assim a família, porque a família até queria que a gente começasse, a gente queria começar, a família também queria começar, mas a paciente não aceitava. E foi difícil para a família ver aquilo ali acontecendo. Na hora que finalmente essa paciente aceitou que a gente começasse a medicação, o que aconteceu? Ela relaxou e dormiu. E ainda tem um outro detalhe, depois que ela descansou, ela acordou, sabe? Então, vamos olhar com carinho para essa medicação, porque é uma medicação que tem muito tabu em cima dela, mas é uma coisa que traz muito benefício para a gente. O que é essa medicação? Morfina, a gente classifica ela como um analgésico opioide. Vai entrar na falta de ar, vai entrar na questão da dor, e aí o que a gente confunde muito da morfina é a questão assim da sedação com o relaxamento do paciente depois que a gente alivia o que estava incomodando ele, sabe? O importante no cuidado paliativo não é a gente apagar a pessoa, é a gente apagar o que incomoda. O que está incomodando ali é uma respiração difícil, a gente vai tirar essa respiração difícil. O que está incomodando é uma dor, a gente vai tirar essa dor. Tem outros remédios que a gente usa aí nesse processo também. Morfina, a gente conversa sobre ela porque é a mais comum, é a que a gente mais usa mesmo. E é uma que tem um tabu imenso em cima dela, né? Da culpa que a gente já falou também. Quando a gente fala em aliviar sintomas, a gente faz uso de muitas situações que às vezes a gente não vê assim no dia a dia normal. E ali no cuidado paliativo a gente acaba usando com as pessoas, sabe? E o que a gente espera dali é proteger a dignidade, muito mais do que a gente trazer alguma coisa assim exótica demais. A gente quer proteger a dignidade da pessoa mesmo. Dar um tempo para ela conseguir ficar melhor, dar um tempo para ela conseguir se despedir melhor. E a gente tá falando aqui de desistência, mas morfina é um remédio que a gente usa também em casa. Sabe, é um remédio que a gente usa, paciente oncológico usa demais para poder controlar a dor oncológica. Então eles já têm os comprimidos deles lá que ficam em casa mesmo. Funciona muito bem, tá certo? É uma medicação muito interessante de usar. Quando é que o cuidador precisa, então, se posicionar e falar para a equipe que ele está desconfortável com aquilo ali, que a coisa não está dando muito certo, que precisa ser revista. A gente vê muitas vezes quando o cuidador ele não concorda muito com o que a gente está fazendo e ele não se expressa, ele não está à vontade para colocar a situação dele, ou às vezes é uma pessoa que chegou, porque existe um grupinho de cuidador que funciona mais com a gente, que está mais presente ali no momento, e existem as pessoas que vêm também para poder ajudar, né? Então tem um grupinho que está mais por dentro do que está acontecendo e às vezes aparece alguém de fora para poder fazer um plantão ali junto com aquele paciente. Essa pessoa que chega de fora é uma pessoa que chega completamente perdida na maioria das vezes. Ela fica olhando aquele monte de bomba, tudo colorida, tudo piscando ali na cabeça dela. Ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Ela olha aquilo e ela tenta imaginar o que é. E muitas vezes ela chega até a mexer.
Então a gente coloca, por exemplo, uma morfina para correr ali a 4 e aí tá aparecendo lá no visorzinho para ela 4. Ela olha aquilo e fala assim: eu acho que esse 4 aqui é ruim, morfina é um negócio perigoso. Aí as imaginações tudo começa a aparecer, né? Mexe naquele trem e desliga, e quando a gente vai ver, já tá lá o paciente com faces de dor de novo, já tá respirando difícil. Que o cuidador mexeu, o cuidador vai lá e mexe e muda a vazão. Quando a gente percebe que não tá legal e você mesmo tá precisando ir lá e manipular aquelas coisas e mexer nas doses, isso daí é um indicativo de que você tá precisando conversar um pouquinho mais, sabe? Tá precisando interagir um pouquinho mais com a equipe que tá cuidando do seu familiar. Né? Então, assim, se aquela vazão ali que você tá vendo, aquele 4 ali, o 4 é um número meio mágico, assim, que a gente tem. Esse 4 ainda tá com a carinha de dor, você viu que seu pai tá ali, não gostou muito da carinha dele, vamos conversar, sabe? Tá em dúvida do que o negócio significa? Vamos conversar também, as pessoas têm que estar confortáveis no que tá acontecendo. Porque na hora que eles mexem na bomba, vira uma confusão, vira uma bagunça mesmo. Outra coisa que acontece também é dele dar os remédios por conta e aí não contar para enfermagem poder dar o cheque lá e a gente ficar sabendo o que é que o paciente tomou. Então, quando você vai na listinha da enfermagem, você vai contar e falou assim: olha, precisou tomar aqui 5 comprimidos no dia. Só que aí o cuidador, ele tentou ajudar e nessa ajuda ele deu lá mais uns 3 por conta dele. Olha como começa a ficar bagunçada. Então assim, ao invés da pessoa ter tomado 5, que é a conta que a gente fez, ele tomou foi 8. É sempre assim, gente, não tá confortável? Vamos sentar e vamos conversar, sabe? Se tá precisando de 8, vamos deixar 8. Por que a gente não pode ajustar essa dose, tá certo? Muitas famílias, elas lembram assim da coisa mais viva que fica na memória delas, é do dia que o familiar conseguiu sentir paz. Esse dia que você consegue olhar ali para o seu familiar e você percebeu que seu familiar descansou, esse é o dia que fica na memória. Muito mais do que o dia em que realmente aconteceu a passagem, que realmente aconteceu o falecimento. E eu acho isso muito interessante porque é uma história muito bonita. Você vai lembrar ali dos últimos momentos do seu parente, do seu pai que está ali na cama, do seu irmão que está, ou até mesmo do seu filho, né, que está passando por esses momentos. Você vai lembrar dele com muito carinho e você vai ter guardado para você um momento de alívio. É muito mais bonito, é muito mais reconfortante para quem lembrar desse momento de alívio. Isso é muito mais significativo, sabe? E uma das coisas que a gente percebe é que esse momento da morfina é um dos momentos em que isso daí acontece. Eu, como uma médica que mexo com cuidado paliativo, eu acho que esse daí é o momento que as famílias mais assim conseguem relaxar também. Porque você vê uma tensão muito grande em quem tá ali do lado. Quem tá ali do lado não tá sofrendo a dor física, mas o negócio é uma conexão que é tão forte que é quase como de telepatia ali. A pessoa tá fazendo faces de dor, né? Que ela tá sentindo dor mesmo, mas o cuidador que tá do lado tá fazendo faces de dor também. Ele não tá sentindo a dor assim dentro do corpo dele, mas ele tá expressando a mesma coisa que o familiar dele tá ali. A gente percebe isso muito. A gente percebe essa expressão neles. E na hora que um relaxa, os outros também relaxam. Bom, você é um familiar, tá passando aí por esse momento complicado, tá cheio de dúvidas. Morfina é uma das coisas que te assusta. A gente tem um pedaço de tempo aqui onde a gente pode conversar, onde a gente pode tirar dúvidas, onde a gente pode falar sobre isso sem tabus. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente trouxer às claras os medos que a gente tem, as angústias e esses anseios, melhor fica para a gente poder lidar com situações difíceis. Tá, joia?
Tô abrindo para vocês aí. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aí que a gente já conversa sobre isso. Se vocês estiverem vendo esse vídeo um pouco mais para frente e apareceu algum assunto aí, alguma dúvida a respeito da morfina, coloca aqui embaixo pra gente também. Vamos debater esse assunto, vamos trazer isso às claras, desmistificar isso daqui pra gente poder ter uma relação legal com o paliativista da nossa família. Tá joia? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Nossa, que coisa legal. Pessoal, estou aguardando vocês aqui nos comentários. Estou aguardando a curtida de vocês. Distribuam esse vídeo aí para todo mundo que vocês conhecem, para todo mundo que precisa saber um pouquinho de morfina, que vai precisar lidar com isso ali durante a vida, ou de curiosidade, ou por necessidade mesmo. Estamos aí disponível, vamos conversar. Semana que vem a gente traz esse assunto de novo, da perspectiva agora do paciente. E agora, eu que tô com cuidado paliativo, vão começar a morfina para mim. Como é que fica essa situação, hein? Agradeço muito a presença de vocês. Semana que vem a gente conversa de novo nesse seu minutinho de paliativo. Um beijo, tchau, tchau!